Olá, e aí pessoal, tudo bem? Vou falar aqui nessa live sobre... Olha que beleza, olha que maravilha, aqui o livro que acabou de chegar, acabei de receber também. Eu não tinha visto o livro impresso pronto, né? Só no digital, mas fiquei muito bem impressionado com a qualidade, em primeiro lugar, né? Com a solidez aqui da estrutura do livro, depois com a qualidade das folhas, né? Folhas são próprias para receber uma coisa que está aqui dentro que eu queria mostrar para vocês, que são as ilustrações, ó. Esse livro, além de ser um livro com conteúdo riquíssimo, né? Como sempre, um texto primoroso, para falar a verdade, bastante poético a prosa desse livro, ele está ricamente ilustrado e eu queria conversar com vocês um pouco exatamente sobre isso. Tá? Eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Então, é um livro de 333 páginas, né? Esse livro ele é todo simbólico, tem 333 páginas. Olha só vou começar pelo final, tá? Então, aqui existe um apêndice, no final do livro existe um apêndice, beleza? Com as gravuras, ó, com as pinturas que eu encomendei. Eu vou contar para vocês um pouquinho dessa ideia, tá? Olha que bonito que tá? Então, lá atrás, olha só, então tem diversas pinturas aqui. Não, tá belíssimo. Aqui tem que comprar esse livro aqui, porque tá realmente muito bonito. E por que eu tô falando que ele está muito bonito? Eu tô batendo nesse ponto, eu tô reforçando essa ideia de que ele tá muito bonito, porque era um pouco o que eu queria realmente com essa obra aqui. Então, lá atrás, quando eu comecei a ventilar de novo esse assunto dos 4 temperamentos, né? Que foi uma grande graça, na verdade. Um monte de gente prestou atenção nesse assunto, tirou um pouco aquela ideia de que temperamento era um tipo de horóscopo, né? Alguma coisa do tipo, mas não, temperamento é uma estrutura que a gente consegue observar nos homens, porque existe uma analogia entre tudo que é criado e material. Então existe uma analogia entre os homens e os elementos materiais do universo, do mundo criado, com suas qualidades específicas. Então, foi isso que eu comecei a falar lá atrás, já tem uns 4 anos, sei lá quanto tempo tem que a gente começou a falar sobre os temperamentos. Gravei o primeiro curso de temperamentos lá atrás, um curso ao vivo, né? Do jeito que deu. Depois escrevi um livro, o primeiro livro, que foi o livro Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, né? Que era uma demanda grande dos pais, etc. E depois continuei investigando o assunto, estudando, né? Pegando outras referências e gravei um outro curso completamente diferente do primeiro. Quem fez os dois pode atestar aí, né, nos comentários, que é completamente diferente, né? E depois escrevi outro livro que é completamente diferente do primeiro também. Então esse livro ele não é um comentário ao primeiro livro, não é nada. Ele não nega nada do que foi escrito no primeiro livro, mas eu falo sobre outras coisas aqui. Então são livros que se complementam, né? Uma bibliografia que está sendo criada, beleza? Então qual que é o melhor? Olha, eu acho esse melhor, mas o outro livro é muito importante também. Tá? O outro livro é muito importante também, então são biografias que se complementam. Acontece o seguinte, quando eu fiz a concepção desse livro aqui, eu não queria que fosse um livro simplesmente para você absorver de modo puramente intelectual. Quer dizer, você ia ler, né, como o primeiro, né, ou como a maior parte dos livros é assim. Você vai ler o texto e tá tudo bem, você vai entender ali, né, o que está sendo escrito ou não vai entender o que está sendo escrito. Ok, eu não queria isso, eu queria uma curadoria de arte. Eu queria que a pessoa que tivesse nas mãos esse livro, ela pudesse entrar como se fosse numa galeria de arte e sair dali com uma experiência estética. Sair dali com um espírito ou com um olhar para um certo lugar, levado para um certo lugar. Ou seja, mais capaz de perceber essa dimensão simbólica da realidade. Dito de outro modo, mais capaz, inclusive, de olhar para as pessoas e conseguir dar o diagnóstico dos temperamentos. E vocês sabem muito bem, eu não sou muito afeito, eu não sou muito chegado na ideia de que é possível falar de temperamentos através de um índice de categorização, ou seja, de um questionário que você aplica e pronto, depois de lá você sabe se você é melancólico, colérico, sanguíneo ou fleumático. Me parece uma amputação muito clara, né, muito grande do que de fato é a essência dos temperamentos, que só pode ser bem desenvolvida por um olhar treinado, e esse olhar ele precisa estar treinado na beleza, na estética, na simbólica. Por isso que, e aqui que está o ponto, por isso que lá atrás, quando eu fiz a concepção desse livro, né, quando eu concebi esse livro, eu fiz o seguinte, olha, eu queria que a pessoa tivesse uma experiência estética. Eu queria que a pessoa pudesse me ouvir falando dessas coisas dos temperamentos. Olha só, olha a viagem, né? Eu queria que a pessoa pudesse me ouvir falando dessas coisas desses temperamentos como se ela estivesse entrando numa galeria de arte
e escutando no fundo ainda uma certa voz das musas, né? Como se as musas estivessem cantando, elas estivessem, né? Como se tivesse uma música de fundo, a pessoa estivesse vendo as artes que iam fazer a abertura estética para a pessoa e ela ainda está absorvendo o conteúdo teórico, técnico do assunto dos temperamentos. Eu falei, olha, como é que eu posso fazer isso? Foi daí que começou a minha curadoria e a minha percepção. Então, como é que eu comecei a pensar? Eu falei, olha, eu gostaria muito que no livro tivesse mais dois elementos que vão fazer as vezes desse grande cenário de uma galeria de arte. O primeiro elemento são as gravuras ou as pinturas que estão aqui, né, ilustrando ricamente esse livro. E aqui não são só ilustrações bonitinhas, mas são ilustrações cheias de significado. Por isso eu não poderia pedir para uma pessoa diferente do Walter, né? Então o Walter Wellington, um iconografista, né? Ele faz ícones de modo belíssimo, né? Santa Cruz ícones, já fiz, né? A gente já teve live com ele, já falei, vocês conhecem, né? Mas o Walter, ele é um sujeito que é muito talentoso e mais que talentoso, ele tem uma sensibilidade muito grande, muito grande. Então conversei com ele lá atrás, falei com o Walter, essa é a minha ideia, Agora, e aí foi o grande desafio. Eu falei, Walter, eu só te vi fazendo ícones, né? Eu gostaria, na minha cabeça tá o seguinte, eu queria que você fizesse, se fosse possível, né? Se não fosse ferir a tua manifestação artística e tal, eu queria que você apresentasse pra gente ícones ou gravuras compostas por dois elementos, que por assim dizer são de algum modo o retrato do que é um homem. Ó o Walter aí, Walter.iconografia. Cara, foi lindo, parabéns, cara, foi muito bonito. Pela primeira vez eu recebi o impresso é outra coisa, né? A gente vê enfim. Mas eu falei, olha, eu queria que fossem dois elementos, carvão e ouro, né? Carvão e ouro. Porque a gente é um pouco isso, a gente é esse elemento, a gente é a mesma estrutura, né? O carvão e o ouro, quer dizer, mas o que acontece? O carvão, ele é aquela parte suja, meio dispersa, meio desconectada, que precisa sempre lutar por ganhar uma forma, e o ouro não. O ouro é aquele elemento que aparece brilhoso, que aparece com estrutura, com solidez, com durabilidade, com valor. Então nós somos humanidade caída e graça. Humanidade caída e graça. Essa é a estrutura humana. Então essa parte material caída, essa forma em pecado, essa inclinação ao erro, essa inclinação para trás, né? Essa inclinação ao erro e a graça, ou seja, o elemento de carvão escuro, sujo e o elemento dourado, né? O elemento dourado. Então por isso que toda a ilustração do livro está em preto e amarelo, mas não é preto e amarelo, é carvão e ouro. Sempre tem isso na cabeça, por isso que eu queria fazer essa live aqui para ajudar vocês a ler o livro do jeito que ele tem que ser lido. Então é carvão e ouro. Carvão e ouro. As gravuras encomendadas, as pinturas encomendadas, né, que foram 44, elas estão aqui, algumas delas estão aqui ao fim do livro, ok? E a nossa ideia, né, Walter? A nossa ideia, e aí o Matheus Basso, a gente está junto, né? A gente está fazendo uma grande curadoria de arte. A nossa ideia é que a gente possa fazer exposições de artes em galerias pelo Brasil. É evidente que a gente vai ter uma grande dificuldade por conta do Covid, né? Então a gente foi pego aí no meio desse assunto, as galerias não sei se estão abertas ou estão fechadas, mas a ideia é essa. Então é pegar essa arte que foi apresentada pra gente pelo Walter, né? Que assistiu o curso, que leu o livro, que conseguiu entrar, né? Fazer todo um trabalho de preparação espiritual também para entender onde as pessoas tinham que chegar ao observar as gravuras. As gravuras estão fantásticas, estão incríveis e ofereceu pra gente essa maravilha artística aqui, tá? É muito curioso porque você vai ver o Walter, é um sujeito, ele é um artista que faz ícones, né? Então a estrutura montada, né? As cores, e por isso que foi o desafio, fazer um trabalho em carvão, né? Um trabalho em carvão desconstruído, mais quebrado, e o ouro, as placas de ouro, as lâminas de ouro ali em cima tentando completar, ou seja, a graça tentando completar aquilo que falta na nossa natureza. Essa é a ideia, essa é a conversa. Essa é a conversa, tá? O Walter, minha percepção é que o Walter conseguiu, com uma grande excelência, transportar a gente para essa realidade que eu gostaria que a gente fosse levado, né? Então, aquela coisa quebrada, desconstruída, gravuras, imagens, uma dispersão, uma confusão psíquica, né? Elementos, bússolas e raposas, elementos simbólicos, tentando se conectar e o ouro ali preenchendo aquilo que falta. Depois o que acontece é que, como eu falei, eu gostaria que fosse uma experiência entrando numa galeria escura no qual de repente spots luminosos mostram pra gente, revelam pra gente essa beleza das artes plásticas e ao mesmo tempo tivesse uma musa cantando ao fundo, né? Um
música cantando ao fundo, elevando, né? Elevando o nosso espírito para um certo lugar, com aquela sutileza que a música consegue oferecer pra gente. E aí, né, não tinha como a gente abrir o livro, toca um negócio aqui, também não vai funcionar. E também não seria o mais ideal. O mais ideal é que a gente conseguisse preencher esse livro, completar esse livro, amarrá-lo com a sutileza e a delicadeza de uma pena, de uma caneta muito sensível, que transmitisse pra gente uma poesia, como se a poesia ela fosse permeando, perpassando toda a obra. E aí eu entrei em contato com a talentosíssima Lorena Miranda Cutilac, e ela ofereceu pra gente, brindou a gente com poemas originais que também foram compostos a partir da experiência e da percepção, né, do contato dela com o conteúdo do livro. Então, ela leu uma parte foi lendo as partes, os pedaços do livro, ouviu os cursos e ofereceu pra gente, verdadeiras obras de arte, verdadeiras peças de arte. Aqui tem um poema dela aqui dentro, no meio, falando sobre os fleumáticos, né? Vocês sabem que o elemento dos fleumáticos é a água, e ela fala pra gente aqui sobre o mistério da água. Então são 2 poemas aqui, pelo menos em sequência, falando sobre os fleumáticos. Um é o próprio, né? O fleumático é um poema falando sobre nós, né? Eu sou fleumático. E outro aqui é o mistério da água, né? Então ela vai brindando a gente, perguntai aos cântaros que é da água que os bebeu, que os infiltrou e dissolveu com seu cinzel de espuma, e por aí vai. Por isso que eu digo, quando entrar no livro, quando for ler o livro, né? Não pula o poema. O poema está ali justamente para preencher, para dar para a gente um certo tom, né? Para dar para a gente um certo ritmo, uma certa frequência do espírito. Então é importante, de fato, ler esses poemas que foram concebidos de modo muito sensível por uma pessoa muito sensível e talentosa, que é a Lorena, né? Uma das nossas grandes poetisas. Então, eu gostaria muito que vocês apreciassem todo esse livro como uma obra de arte que foi oferecida a vocês, né? Uma obra de arte que foi oferecida a vocês. Como eu não tenho talento de pintura, então eu fui atrás de uma pessoa que eu... Perdão, estão me ligando aqui, uma pessoa que eu gosto muito, que eu aprecio muito, né? Que é o Walter, e atrás da Lorena também. Então os dois, com grande prontidão e muito entusiasmo, mergulharam no espírito da obra, mergulharam no espírito do tema, na temática, e ofereceram pra gente algo maravilhoso, né? Algo maravilhoso mesmo, né? Então, os poemas, eles estão primorosos, e as gravuras e as pinturas também. Como eu disse, a gente pretende, em breve, né? Matheus está nessa também, né? Matheus Basso, a gente pretende em breve oferecer uma curadoria, fazer uma exposição, né? Em galerias de arte pelo Brasil, né? Para começar pelo Brasil, porque a gente está aqui, para que vocês possam ter essa experiência mais próxima, né? Mais vinculada. Então, realmente, montar as galerias, para vocês poderem lá entrar e apreciarem as obras originais, né? Porque aqui estão as gravuras impressas, mas vocês poderiam apreciar as obras originais e os poemas da Miranda, da Lorena também, destacados, ok? Eu realmente recomendo vocês com grande entusiasmo. Você viu que eu nunca fiz isso, né? Mas eu recomendo vocês com grande... Ó, o Matheus aqui. Que bom, Matheus. Vai rolar, não vai? Vai rolar porque eu acho que é necessário, né? Vamos começar, vamos botar o pé aí, né? Pá! Vamos colocar o pé aí. As gravuras em carvão e ouro são um negócio maravilhoso. E os poemas da Lorena também estão muito bonitos, né? Então vocês viram que eu nunca fiz isso. Eu nunca entrei numa live assim que eu recebi o meu livro, mas eu fiquei realmente muito feliz em ver o resultado final, porque a questão estética importava muito aqui, né? A questão artística importava muito aqui nessa obra, ok? O que eu vou fazer para vocês? Eu vou deixar o link, vocês comprem, tá com 25% de desconto, mas é o de menos, porque esse livro aqui ele vale muito mais, de verdade. É um livro que está impresso, está muito bem impresso, né? É um livro que está muito, muito bonito, muito bonito. Eu recomendo que vocês esgotem logo, comprem e se aprofundem, entrem nessa linguagem, porque é uma linguagem que vai fazer toda a diferença, que é a linguagem simbólica. É uma linguagem simbólica. Você vê que o Chapéu do Mago, né? Eu não estou com ele aqui, ontem eu recebi um carregamentozinho do Chapéu do Mago também, que é o meu outro livro. Ele é um livro cuja linguagem é totalmente simbólica, né? A linguagem é totalmente simbólica. E ele pretende que vocês aprofundem, né? que ao ler esse livro, né? Que ao ler esse livro, vocês tenham aprofundamento ali na simbólica, mas a partir da concepção intelectual, né? Tá tudo bem, assim é um jeito de fazer. Esse livro dos 4 temperamentos, ele é um pouco diferente,
né? Um pouco diferente, por quê? Porque eu já queria que na própria estrutura do livro, vocês tivessem já essa abertura, que é uma abertura fundamental para o homem. Olha, um homem que não tenha a percepção simbólica, um homem que não tenha o olhar simbólico, um olhar artístico, um olhar poético para a vida, ele de algum modo ele está vivendo nos porões, de algum modo ele está vivendo abaixo ou por baixo daquilo para o qual ele foi criado ou para onde ele foi criado. O ser humano que não tem essa abertura da alma, essa abertura do coração, que passa pelo olho, em primeiro lugar, passa pelo olhar, ele de algum modo, olha, eu arrisco dizer uma coisa que pode ser muito terrível e que algumas pessoas podem se chocar, ele de algum modo ele se torna menos filho de Deus, ele de algum modo se torna uma pessoa com menos capacidade de ser alguém com o espírito que se transborda para os outros. Porque é claro, está vendo uma vida cinza sempre, está vendo uma realidade amputada. Quando olha para um fenômeno qualquer, só vê maldade e nada mais, né? Não consegue ver a bondade de Deus, a bondade de Deus que respeita a liberdade ou qualquer coisa do tipo. Então, é evidente que esse livro aqui foi um primeiro passo ali. Eu queria oferecer para vocês algo diferente do que a gente vinha fazendo até aqui no mercado editorial. Já uma experiência estética e simbólica completa. Eu tenho total confiança e sei, porque essa é uma das minhas técnicas, que através da arte oferecida pelos pessoas muito sensíveis, né, pelo Walter e pela Lorena, através dessa arte, eu tenho certeza que muitos olhares vão ser tocados e nada está no nosso coração que não tenha passado pelos nossos olhos. Então, o nosso coração, ele de algum modo, ele vai estar mais pronto para se transbordar em amor também, para se transbordar em fidelidade, para poder se transbordar nessa instalação que é a instalação própria do ser humano, né? Que é ser o melhor filho de Deus, o melhor pai de família, o melhor mãe de família, o melhor funcionário, né? Estar melhor no mundo, mais bem instalado no mundo. Por isso que eu gostaria que vocês, de fato, né, não apenas lessem o livro, mas, como diz o poeta carioca, né, que vocês também lessem as figuras, né? Desse livro isso faz sentido. Eu só leio as figuras. Olha, até vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero, obviamente, né? Os ícones são ícones, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que isso aqui que eu encomendei, né, ou foi feito pelo Walter, são ícones. Não são ícones. Mas a gente fala que os ícones, a gente lê os ícones, né? Quando tem diante de um ícone, a gente lê os ícones. E é uma figura. Aqui, de algum modo, é evidente que eu não quero, né, posicionar uma coisa na outra. É óbvio que não. Mas era importante que a gente lesse também que a gente lesse essas imagens. Que a gente lesse essas imagens, que a gente pudesse se deter um tempinho nelas aqui. Olha, que beleza que está isso aqui, né? Um iconografista, Walter, né? Um iconografista, vocês sabem, não sei se vocês sabem isso, mas quando eles estão escrevendo um ícone, né, quando estão pintando, desenhando, diz escrever, quando estão escrevendo um ícone, é necessário que eles tenham uma preparação espiritual para aquilo, né, através, às vezes, de jejuns, de orações, né, com uma vida em graça. E eu tenho certeza que toda essa obra aqui foi concebida com o mesmo espírito, do mesmo jeito. Inclusive, um filho dele nasceu no meio da concepção dessa obra, ou seja, mais uma vida transbordando no meio disso tudo, né? Quando eu conversava com a Lorena, quando a gente falou ali sobre os poemas, ela falou, olha, a maternidade, ela estava também com um bebezinho, ela falou, olha, a maternidade, ela falando para mim, a maternidade me dá uma inspiração poética. Ela não falou isso, agora já sou eu botando palavras na boca dela, né? Mas é como se a maternidade desse uma inspiração poética, ela de novo tivesse ali uma tensão ao parto, mais uma vez, uma tensão a dar à luz, né, aquilo que está por dentro. Então, tanto os poemas do livro, tá, oferecidos pela Lorena, quanto as figuras, os ícones, as gravuras, as pinturas do livro, ambos foram concebidos em momentos muito especiais para os artistas. A Lorena com um bebezinho ali, e cuidando do bebezinho, e o Walter, né, sendo pai ali naquele momento da concepção. Então, isso diz muito pra gente, né? Isso diz muito. Eu acho que a gente não queria que a gente passasse, eu não gostaria que vocês passassem pelas imagens e pelas poesias como se aquilo não fizesse parte da estrutura da obra. Faz parte da obra, ok? Então, prestem atenção nisso. Olha, eu gostaria muito de abrir uma conversa com vocês, eu não sei exatamente como ainda, como é que a tecnologia vai permitir, mas que vocês pudessem ler esse livro o quanto antes e a gente pudesse voltar a conversar sobre ele. Mas agora já lido, né? Vocês já tendo lido o livro. E eu queria ouvir de vocês um pouco da experiência estética, né? Eu queria que vocês ouvissem um pouco, da experiência estética que foi
ter lido essas poesias no meio da minha prosa, junto com a arte do Walter, e tudo isso fazendo uma única coisa, né? Uma única coisa. Olha, vamos lá. Eu gostaria muito mesmo que vocês... Veja, e tem uma coisa, eu sei que parece papo de vendedor, né? Mas olha, francamente falando, em termos financeiros, os direitos autorais não têm uma representação muito pequena no que eu ganho. Eu tô falando que para vocês comprarem porque vai ser bom para vocês, entendeu? Compra o livro, entendeu? Compra esse livro. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo para mim agora. Peraí. A Tiziane perguntou onde está vendendo. Deve estar vendendo. Na minha livraria está vendendo, com certeza. Né? Na minha livraria está vendendo, com certeza. A Lorena é sensacional. A Paula Serrão e Paula tá falando que vai comprar hoje, que é autógrafo, beleza. Compra, depois a gente se encontra, eu assino aí o livro. Um clube do livro, abre um grupo sobre isso, Doc. Vamos ver, né? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu não sei ainda como é que a gente faz isso, né? É isso, Bruno. É uma eterna dança entre as artes. Eu quis puxar essa valsa para dentro, né? Aquele 1-2 da poesia com a pintura, com a prosa poética, tudo junto ali, né? O livro já está disponível para venda. Eu recebi hoje, a editora me mandou, meu editor me mandou hoje, eu não tinha recebido ainda, eu recebi agora, cara, estão fechadinhos os outros, ó, aqui ó, no plástico, eu acabei de receber, assim que eu estava descendo ali, né, entrei aqui no portão, no condomínio, tinha uma caixinha, eu falei, que bom, um livro, né, pá, e aí foi, né, abri já e fiquei absolutamente encantado com o que eu vi, eu não tinha visto impresso ainda, né, tá. Olha que pergunta boa aqui do Rafael. Rafael? Né? Rafaela, perdão. Da Rafaela. Beleza não é subjetiva. Ela falou, olha, eu já tive essa conversa várias vezes. Se a gente pudesse abrir uma série de lives falando sobre a beleza, né? Uma série de lives falando sobre a estética. Pode ser muito bom isso, realmente. Né? A beleza ela não é subjetiva. E tudo bem, entendeu? Tem que ter algumas coisas que são subjetivas, outras não são subjetivas. A beleza está entre aquelas que não é subjetiva. E seria bom a gente falar sobre isso mesmo, para a gente poder treinar o nosso olho para perceber aquilo que é belo, tá? Maravilha, beleza. O pessoal falou que já encomendou o livro. Eu gostaria que vocês fossem, de verdade, eu gostaria que vocês fossem postando, né? Postando as impressões de vocês, postando as imagens que vocês achem mais bonitas, que vocês gostaram mais no livro, para que as pessoas se animem também a ver o interior desse livro, dessa obra, né? E se animem a mergulhar por aí. O que eu acho é que seria bom, mas depois a gente fala sobre isso, né? Sobre o curso dos 4 temperamentos, mas depois a gente fala sobre isso. Agora, eu acho que vale a pena vocês irem vendo esse livro, né? Vai vendo, vai encomendando, faz o pedido lá na livraria, de repente compra para alguém que vocês gostem muito, porque é um presente, hein? Aqui, ó, é um presente mesmo. Não é... É aquele tipo de livro que você pode dar para mãe que não lê, porque ela não precisa ler, ela pode ver as figuras e ler as poesias só. E as figuras e as poesias, elas de fato já estão informando, elas já estão ali treinando, já estão informando, já estão dando já... Só de ver isso aqui, ó, você tá muito bonito, tá bom? Então, pessoal, não queria, foi só para ter um papinho com vocês aqui, que eu tô com saudade também. Não era nada demais essa live, era só porque eu fiquei feliz quando eu recebi o livro, gostei do que eu vi, queria dar aqui em público, né, na frente de todos vocês, os parabéns pro Walter e pra Lorena, que fizeram um trabalho, olha, maravilhoso, são muito talentosos mesmo, muito sensíveis, muito talentosos e muito sensíveis, então conseguiram entregar alguma coisa que, na minha percepção, me deixou muito feliz, tá? Muito feliz. Emília, saudade também, quanto tempo, né? Beleza. Então, ótimo, pessoal. Tem nada, era só papinho de terça-feira aqui antes do almoço, tá bom, galera? Fica com Deus aí. E a gente vai se falando sobre esse livro, tá? Talvez hoje ainda eu entre para falar mais um pouco, se alguma coisa mais me pegar, porque eu tô com a agenda um pouco cheia, mas se alguma coisa mais me pegar aqui nesse livro, de repente eu entro e abro falando para vocês mais uma vez, tá bom? Então é isso, fica com Deus, um abraço e até mais, tchau.